Oiê, Karine Montoli aqui. E hoje eu vim toda pré-treinamento, então estou diferente dos outros vídeos, porque estou toda de preto. Geralmente eu nem uso tanto preto, eu uso mais é branco, mas hoje senti de estar com essa cor. Então vamos lá. Eu tenho recebido alguns feedbacks das amigas, né, dos familiares, das pessoas que me conhecem, que estão assistindo meus vídeos, os que eu efetivamente liberei lá no YouTube, né? E tão legal disso é que às vezes a gente nem sabe que tem alguém vendo o vídeo, porque a gente solta lá, eu nunca divulgo, nunca posto sequer no Instagram, pro Instagram, falar do YouTube, né? Enfim. Mas as pessoas às vezes estão ouvindo e você nem sabe. Então, assim, te encorajo a grave. Se você sente vontade de gravar, se você sente chamado de gravar, grava. Não fique enrolando. Eu enrolei, enrolo. Eu não sei se eu posso dizer que enrolo, porque agora eu tenho gravado bastante, mas eu andava enrolando, ó, muitos anos. Muitos anos. Ai, meu Deus do céu. Ai, Deus me perdoa, porque assim, esse chamado de gravar aqui tem muito tempo mesmo. Gente, esse chamado é tão antigo, mas tão antigo. E eu comecei a gravar vídeos tipo no Instagram em 2017. E aí, eu não me lembro agora se foi 2018 ou se foi 2019, eu acho que foi 2018. Eu contratei um cara, um especialista em gravação de vídeo. Cheguei a agendar maquiadora, a gravação dos vídeos. É, ter os títulos ali do. Título, assim, só a ideia, né, do que eu queria falar, só assim, uma palavra, uma frase, para os vídeos, que seria um vídeo em que eu estaria ensinando para outros advogados, para outras pessoas aí que buscavam empreender na advocacia. Nessa época, a gente não existia ainda advogado influenciador, não existia advogado que tinha curso de advocacia. E não era nem pago, eu ia jogar tudo no YouTube mesmo. E realmente eu sentia isso muito forte de trazer eu não lembro o que que aconteceu, gente. Provavelmente, né, crenças aí que eu tinha, alguma coisa travou. Eu lembro que eu senti de cancelar, eu cancelei tudo, paguei multa, enfim, o cara ficou até bem bravo. Eu tinha conseguido um espaço específico, que eu tinha meu escritório presencial, mas ainda assim eu ia fazer num outro lugar que tinha uma coisa diferente ali para gravação, enfim. E acabou que eu não fiz. E sempre vem esses chamados para gravar de todos os tipos de coisa. Claro, eu gravo no sentido de treinamento, desenvolvimento de pessoas, isso eu faço, mas esses vídeos assim mais públicos e aleatórios, né, que são para um público completamente desconhecido e não sei a utilização oficial disso, eu ficava enrolando mesmo. Sempre aquela coisa do falta de tempo, é, depois eu gravo, apesar de eu gostar, né, de falar e tudo mais. E eu entendo hoje que foi até bom algumas coisas eu ter postergado, porque provavelmente antes eu teria trazido coisas das minhas crenças anteriores e da falta de conhecimento em algum sentido. E claro que eu ainda não tenho todo o conhecimento, então se eu estiver gravando daqui a 2 anos, naturalmente eu vou saber muito mais do que hoje, mas enfim, de certa forma pode ter sido positivo. E eu sempre fui meio que evangelista, assim, evangelizador de tudo que eu acredito. Então, gosto da PNL, falo da PNL. Gosto do Enneagrama, falo do Enneagrama. Gosto de Deus, falo de Deus. Gosto de energia, falo de energia. Gosto de. Agora, né, que eu tô super hiper focada em Bíblia, falo da Bíblia. Então, assim, isso faz parte da minha essência. Eu sempre fui assim. E que bom que agora Deus tem me mostrado aí o caminho do que Ele de fato quer que eu traga para as pessoas, né? E tá ficando isso mais claro. Mas o que que eu vim falar aqui? Eu vim falar que, primeiro, fico feliz que isso esteja atingindo as pessoas e esteja sendo positivo para as pessoas. Então, se você está assistindo aqui e tem gostado, que bom. Se você me conhece, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um áudio. Eu gosto de áudios longos, tá, gente? Pode mandar áudio longo. Pode mandar uma mensagem, enfim, eu vou ficar feliz em saber. E se você não me conhece, tudo bem. Como eu já falei, né? Eu sou a Karine Montoli e eu compartilho aqui um pouco da minha jornada, dos meus estudos, das minhas experiências aí com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E o último vídeo que eu gravei, e até foi dividido em dois, eu ainda não soltei publicamente, porque foi um acontecimento bem íntimo e eu ainda estou processando. Foi algo que aconteceu na sexta-feira passada, hoje é uma quarta-feira, então isso não tem nem.
uma semana inteira. Eu ainda estou processando, e é interessante que eu gravei o vídeo e logo depois o Espírito Santo foi me mostrando coisas, né, que eu achei que tinha liberado ali, perdão, eu de fato liberei, mas tinham outras crenças, outras coisas que estavam envolvidas ali que era interessante, né, remover algumas críticas, alguns julgamentos que poderiam estar é, me enganando, né, me direcionando para outro lugar. Então, um dia esse negócio vai estar público, sim, mas talvez de uma forma mais completa. E, pessoal, é o seguinte, eu gosto de ouvir outros testemunhos, gosto de ouvir outras pessoas que compartilham também sobre experiência com Deus, com o Espírito Santo, outros estudiosos, e eu ando me aventurando. Eu tinha uma certa resistência, detalhe, eu tinha resistência para usar o chat GPT, no sentido de estudar a Bíblia. Eu usava para algumas coisas, mas para esse sentido eu falava, não, senão o chat vai me enganar, vai inventar coisa, porque ele tira conclusões. Gente, tem que tomar cuidado mesmo, porque, embora seja uma excelente ferramenta, o chat é o chat, ele está ali, né, pegando de um tanto de coisa. Mas eu falei assim, Deus, eu fiz um curso de inteligência artificial esse final de semana, e eu falei assim, eu fiquei muito feliz, que eu falei assim, pô, tinha algumas coisas que eu já sabia, outras que eu não sabia, então agregou muito, sabe? E eu fiquei muito feliz em saber que realmente eu não preciso de deixar de pensar, porque assim, eu tenho um pouco de resistência que eu vejo que as pessoas estão substituindo a busca delas por simplesmente jogar no chat. E aí elas deixam de pensar, deixam de escrever, porque tudo o chat faz. Só que tem coisa que é útil. Às vezes você tem uma imagem e fala assim, chat, transcreve aí para mim. Ele faz, gente. Tem que usar, é a ferramenta, tem que... É útil. Se isso vai trazer leveza para sua vida, faça, com consciência. Então, eu tenho pedido discernimento de Deus sobre isso, sabe? E aí, depois desse curso eu fiquei mais empolgada e tal. E aí eu falei assim, não, vou dar uma chance, vou dar uma chance pro chat. E aí, eu ouvi um vídeo de uma pessoa aqui no YouTube que eu gosto bastante, tenho gostado, né? Nem a conhecia antes. Ainda não sei muito sobre ela, mas eu gosto, os vídeos dela falam bastante comigo, assim, no meu coração. E eu vi uma live, apareceu uma live gravada dela, e uma ela falou sobre adoração, e na segunda parte ela falou sobre arrependimento. Só que eu já fui no vídeo do arrependimento, eu não tinha visto que tinha a parte um, já entrei na parte 2 e fui vendo, depois falei, depois eu procuro a outra lá. E eu já assisti as duas. E aí eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vi que ela trouxe muita coisa sobre o arrependimento, e umas coisas que ela foi trazendo, gente, falou tanto comigo, assim, comunicou tanto comigo no sentido assim, muitas vezes, quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa naqueles pecados gigantes, do tipo, matar, roubar, adulterar, trair, coisas assim. Só que, gente, às vezes você já vive uma vida, ou sempre viveu, enfim, e não é sobre o que a gente faz, que lembra, nunca é sobre o nosso esforço, é sobre o quanto Deus é capaz de tanto nos perdoar quanto nos restaurar, né, para o plano perfeito dele, mas às vezes a gente ouve essa coisa do arrependimento, aí eu fico assim, Deus, beleza, eu sou uma pessoa da raiva, então eu tenho, né, a arrepender da minha raiva, dos meus impulsos, às vezes minhas grosserias, principalmente dentro do meu casamento, que a gente tende a ser mais cuidadoso, né, de não ser talvez tão grosso fora de casa, mas às vezes dentro de casa é quando a gente já está ali com o fio desencapado, cansado, tem uma intimidade, enfim. Isso não é justificativa, né? Então eu tenho essas coisas a arrepender, mas eu fico assim, Deus, me mostra mais coisas. E aí, gente? Eu nem sabia que essa live era sobre isso, até porque não estava escrito no. Acho que não estava. Boa pergunta, quer ver? Deixa eu ver aqui no meu histórico. Acho que não estava escrito, não. Estava escrito Desafio de Agosto. Não tinha nada a ver. Tá vendo? Não tinha esse nome, arrependimento. E aí, senti que era para ver, assistir. E aí, gente, ela falou de uma forma tão bacana, tão assim, real e tão palpável para a gente que talvez esteja aí nesse caminho de buscar não errar o alvo, né? Que lembra, pecar é errar o alvo. Então, que às vezes a gente está buscando não errar o alvo, mas não tem percebido aí onde está o erro. E eu tenho pedido muito para Deus, inclusive o outro testemunho que eu ainda não soltei publicamente, ele é um testemunho que eu estava pedindo, Deus, tira a trava, me mostra o que está me impedindo, né, de te acessar 100% em alguns momentos e me entregar 100% para você, Deus. E aí me mostrou. Então, nessa live dela,
eu gostei bastante que ela foi falando, né, dando exemplos e tudo mais. E aí eu falei assim, vou usar o chat GPT para fazer uma lista, né, de possíveis aí arrependimentos, enfim, fiz um checklist, eu adoro checklist, meu primeiro talento da Gallup é realização. Então eu sou a louca dos checklists, adoro listas, checklist, enfim. E aí eu pedi para o chat fazer para mim e fazer um breve resumo. Gente, ficou tão legal, foram 2 páginas. É, E ficou muito bacana. Inclusive, se você quiser receber isso. Inclusive aqui eu cito o vídeo dela, eu ponho o link do YouTube dela, para quem eventualmente eu mandar isso aqui, a pessoa poder assistir, né? E poder beber aí dessa fonte aí, que foi essa live maravilhosa dela. E eu vou, se quiser, me manda aqui. Gente, eu tô me sentindo muito youtuber. Manda aqui, ó. Vai estar em algum lugar aquela. Mentira, não vai estar, não. Eu não tenho edição desse vídeo. Então, me manda aí, de alguma forma, se você me conhece, me manda no particular. Se você não me conhece, pode mandar um direct no Instagram. Eu entro menos, então a chance de eu responder lá é diferente. No YouTube, eu não estou acostumada a responder comentário aqui, porque eu não sou conhecida, não tenho essas coisas aqui, mas me manda aí, você vai, né, pede aí pro Espírito Santo te guiar como é que você vai chegar a mim de forma mais rápida. Mas aí eu te mando, eu gerei esse arquivo aqui pelo chat GPT e fiz, né, a menção, honrei aqui essa pessoa. E tô fazendo mistério, né? Não falei o nome dela, mas é isso aí. Se tiver curioso, manda aqui que eu te mando. Aí você vai ter, inclusive, o link dela. E aí, gente, ficou muito bacana. Que é o seguinte, ó. Primeiro, o primeiro, por exemplo, o erro. Não, não é primeiro, ela não falou em ordem, só deixando claro. Ela não falou essa é a lista exaustiva do assunto. Não, ela foi dando exemplos. Então, o primeiro aqui que o resuminho veio foi incredulidade, não crer que Deus fará. E aí o arrependimento seria, Senhor, me perdoa por não acreditar. E uma ação correta, como eu sou bem na ação prática, eu falei assim, ó, me dá então já a ação, né, e tudo mais. Se alimentar das promessas de Deus, memorizar a verdade bíblica, declarar a fé. Gente, que memorizar não é decorar, que não é decorar tabuada, decorar coisa, não é sobre isso. É sobre você estar em contato com a Bíblia. Então, por exemplo, e quando ela falou disso, eu me identifiquei em qual sentido? Muitas vezes a gente é super crente mesmo. Eu não estou falando crente evangélico, não, crente de crer, de acreditar. E às vezes a gente super acredita em Deus, acredita nisso. Às vezes a pessoa fala até acredita em energia, universo. Não está falando a palavra Deus, mas acredita, certo? Numa força maior. E aí a gente acredita, mas de certa forma a gente ainda está preocupado. De certa forma a gente está ali ainda fazendo pelas nossas próprias mãos, ou a gente está ali sabendo que aquilo é uma palavra, uma promessa, ainda assim eu estou indo por outros atalhos, outros caminhos. Então, sim, gente, a gente tem que se arrepender disso. E eu não pensava nisso como arrependimento, eu só pensava assim, Deus me ajuda a crer mais, tudo mais. Só que estava faltando talvez o arrependimento, né, para poder viver isso de forma mais viva aí no meu coração. Então, um que ela deu foi esse, né? E aí é um resumo, né, gente? Então, não necessariamente ela falou incredulidade. O chat fez esse trabalho. E aí, gente, uma dica também: se vai usar o chat, você tem que ter um repertório, você tem que ter um certo conhecimento para usar da melhor forma para você e para quem você vai servir com o chat. Então, assim, a inteligência artificial é maravilhosa, mas se você não tiver qualquer repertório, não tiver qualquer coisa, talvez você não esteja usando dela da melhor forma. Então, foi uma das coisas que ficou mais forte para mim nesse curso foi isso. A gente aí dos 40, né? Vou fazer 38 agora, mas a gente aí dessa geração anterior, talvez tenha um repertório muito maior do que o pessoal que está chegando agora. Por quê? Porque eles já estão acostumados a simplesmente clicar, a arrastar. Eles não estão criando, eles não têm ali tanta experiência. Então, pensa, você tem experiência de vida, você tem experiência de carreira. Então, quando você fala um chat sabendo, isso é outra coisa, né? Então, saber fazer os prompts, os comandos, né, que eu quis dizer ali. Então, trouxe aqui para mim, por exemplo, contar mentiras. Legal que a nossa célula de ontem foi sobre isso, né? Sobre mentiras. E muitas vezes a gente tem aquelas mentirinhas bobinhas, né, gente? Mentirinhas do tipo, a pessoa fala, tá tudo bem, aí você, tá tudo. E às vezes você não tô falando que tem que abrir com todos, mas às vezes é uma pessoa ali que você tem uma certa intimidade, uma família, e às vezes você tá escondendo aquilo ali, ou falando meias verdades. Então, omissão, mentira, meias verdades também são mentira. Então, se eu me arrependo de mentir, então me arrependo de ter respondido, às vezes, para aquele familiar que estava tudo bem, e às vezes não estava. Arrependo de não ter tido a coragem de me abrir.
eu arrependo de não ter me permitido me conectar de verdade com o meio daquilo. Então, você pode aprofundar mais. Aqui não é decoreba de, eu me arrependo de mentir, eu me arrependo de não acreditar. Não, aqui é para você refletir sobre e trazer quais mentiras que você vem falando ou falou, talvez você possa se arrepender. Reclamação constante, ver conteúdos impuros, coração endurecido, inveja de comparação, falar mal de si mesma. Gente, eu nunca cheguei para Deus e falei, Deus, eu me arrependo de ter falado mal de mim mesma. Gente, isso é tão comum, é tão natural. Não, natural não é, desculpa, é tão comum. Não é porque é comum que é natural. É tão comum mesmo a gente ver pessoas falando de si mesmas e nós mesmos falando, eu sou tão bobinha com isso, eu sou tão lerda, eu sou tão. Não, enrolei nisso aí, né? Sou meio enrolada. Ou, isso, na PNL a gente já fala, não faça isso, pelo amor de Deus, porque quando você fala, você acredita. Se você acredita, você age de acordo com aquela verdade. Então, a lente do óculos que você está enxergando é aquela verdade. Só que eu nunca tinha me arrependido para Deus sobre isso. Negligenciar o descanso. Gente, isso aqui, nossa, eu tenho que pôr um highlight aqui. Inclusive, vou depois marcar. Amar mais a bênção que o abençoador. Então, às vezes, a gente está ali tão focado no resultado que aquilo trará do que realmente amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Amar a Deus, independente do que ele faça, né? Em tudo dá graça tudo que Deus dá. Até mesmo os desafios que a gente está passando, pode ter certeza que tem misericórdia de Deus ali, porque poderia estar muito pior, né? Se tivesse ali conectado 100% na vontade da outra gente, que é matar, destruir, roubar, né? Então, se tivesse 100% ali na mão do inimigo, a gente estaria o quê? Muito pior. Então, a gente tem que dar graça mesmo. Inclusive, esses dias, não sei se essa minha amiga um dia vai assistir meus vídeos, mas uma das minhas melhores amigas, ela teve um super acidente e ela escreveu assim, que ela teve certeza que ela ia morrer naquele momento. O cara passou do sinal e ele bateu na lateral e ela tá grávida. De 26 semanas. E assim, gente, eu orei tanto, eu chorei por isso, porque assim, eu já perdi uma melhor amiga minha, e daqui a pouco eu tô chorando aqui nesse vídeo hoje, mas vai ser assim, padrão dos meus vezes chorar, né? Gente, pra quem conhece Enneagrama, que é o tipo 8 chorona, oh, meu pai do céu, que bom que Deus me libertou disso, porque antes eu segurava o choro. Mas enfim, eu já perdi minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, em outubro de 2010, então tem 15 anos isso, e enfim, e foram muitas questões. Um dia eu quero dar um testemunho sobre isso também. Mas quando ela me contou, essa minha outra amiga, né, me contou disso, e foi um acidente de carro, a Ana, né, faleceu num acidente de carro em 2010, em outubro, dia 18. Mas quando a minha amiga me contou desse acidente, e ela falou, né, tive certeza que ia morrer, porque ele veio, ele atravessou o sinal, tal, era muito cedo, ela estava, né, tranquila, né, ela não imaginava que ele fosse, que alguém fosse fazer isso. Nossa, gente, foi um livramento tão grande. Porque assim, provavelmente, né, ou vai dar PT no carro, porque o carro ainda tá lá no conserto, né? Mas ou deu PT no carro, ou vai ter um conserto bem chato e tudo mais, mas, gente, não, não, não tem, não tem, não tem nada a dizer, é uma graça. É uma graça, é uma misericórdia de Deus. Então, assim, tudo dá graças a isso. Nossa, mas ela tá grávida, teve um acidente. Gente, graças a Deus que ela tá viva, tá ótima. Não machucou. Fez exame, obviamente, né, no bebê, tá tudo certo, graças a Deus. Mas, enfim, então, às vezes a gente é muito descuidado, né? Assim, a gente tá amando só as bênçãos, porque a gente tá focado em receber aquilo ali de Deus, mas a gente podia estar amando a Deus, independente do que ele faz, só porque ele é, né? Então, não é porque, pelo que Jesus fez. É maravilhoso o que Jesus fez por nós, mas por quem ele é? Ele é Deus. Então, amar a Deus independente das coisas, né? Então a gente tem muito a arrepender. Descuido com o corpo, não dizimar, não honrar a Deus com os bens, quebrar promessas, não cumprir o que fala, procrastinação por medo, insegurança ou mentira, sentir-se inútil no reino e ouvir sentimentos e não a palavra. Então aqui tudo vem falando, vou ficar lendo aqui, né? São muitas coisas, mas é muito lindo. Princípios espirituais que foram reforçados, né, nesse vídeo dela. Todo avivamento começa com arrependimento. Então, assim, se você também, assim como eu, busca esse avivamento diário, e eu gosto de dar exemplo da doutora Filó, né, que ela fala, conversão é diária, e a conversão é diária mesmo. Então, eu busco, sim, esse avivamento diariamente. O arrependimento real, ele gera uma mudança prática, então não adianta a gente falar que arrependeu e não ter uma mudança prática, isso aí é fato, a gente, é igual
Se você de fato mudou, renovou sua mente, reprogramou, você vai mudar a sua ação, isso é fato. A adoração se aprofunda quando o coração está limpo, então a gente precisa arrepender para estar o coração ainda mais limpo. E o testemunho que eu ainda não liberei está ligado a isso, porque meu coração não estava limpo, eu estava guardando algo muito pesado, guardei durante talvez uns 13, 14 anos, acho que foi isso, né? 13, 14 anos eu guardei isso no meu coração, sem imaginar que aquilo ali estava me prejudicando, então meu coração não estava limpo. O Espírito Santo, ele convence com amor e não com a condenação. Então, gente, todas as vezes que vier culpa, condenação, isso aí é fato, né? Eu também adoro pensar nisso o tempo todo que vem. Ah, mas você devia ter feito isso. Ah, mas você... Eu falo, isso aqui não é de Deus, não. Falo, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento não é meu, esse pensamento não é de Deus, ele não é divino. Essa culpa e tudo mais. Eu lembro um dia exato que eu comecei a sacar mais essa safadeza aí da outra agenda. Eu lembro que eu estava na portaria aqui do prédio, e eu lembro que eu tava de saída, tava eu e Vitor, a gente tava saindo, e aí me veio assim, ai, faltou fazer isso, eu ainda tenho que fazer isso, ai, será que vai dar tempo? E aí eu falei, opa, essa culpa, essa enganação, essa coisa aí, não é. E aí, na hora, eu repreendi, e desde então eu venho a repreender em nome de Jesus. Novamente, né, não somos perfeitos, então tem momentos que sim, eu caio nessas armadilhas, mas aí que entra né, levar os pensamentos cativos a Deus e falar, oh, Deus, limpa essa sujeira toda aí. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Isso aí é fato, inclusive o pastor Daniel, que é meu mentor, que geralmente eu comento aqui, o pastor Daniel Araújo, maravilhoso, aquele lá de Brasília, é, ele tem canal no YouTube, ele não é muito publicar não, mas ele tem, se um dia vocês quiserem ver, é, ele é da Comunidade das Nações, né, a igreja dele lá em Brasília. Mas, enfim, ele sempre fala, né, que o pecado, ele é anexado, né, ele tem uma mentirinha ali conectada. Então, uma mentira gera o pecado, a mentira em si já é o pecado, mas pode pegar todo pecado, né, vamos pegar aí um pecado com incitação, por exemplo, né, que é fácil de falar, todo mundo, né, comenta com facilidade. Sempre tem mentira, você não pode falar a verdade sobre o que você fez, onde você estava, enfim, sempre vem uma mentirinha de estimação. Acho que ele usa essa expressão, né, da mentirinha de estimação ali do pecado. Ou não, eu não sei se ele usa essa, mas enfim. Mas o pecado ele sempre vem acompanhado de uma mentira. Então, sim, a verdade liberta, a mentira aprisiona. Isso é fato, gente. Tanto que quando a gente vai reprogramar a mente e quando a gente vai falar sobre crianças, sobre não mentir para crianças, porque você não pode fazer isso, senão o bicho-papão vai te pegar. Isso é uma mentira. A mentira aprisiona, a criança fica presa naquilo. Se você fala a verdade, lógico que tem coisas, gente, que a mentalidade da criança ainda não está pronta, né? Então, você não vai falar sobre, por exemplo, sexualidade. Eu nem sei se pode falar essas palavras no YouTube, gente, mas enfim, você não vai falar sobre isso com criança. Porém, você vai ser cuidadoso para poder falar assim, a verdade, do tipo, olha, toma cuidado, aqui as pessoas podem encostar, aqui já não pode. E aí você vai falar por meio da verdade, você vai preparar aquela criança. Você não vai falar o bicho-papão, porque não existe um bicho-papão, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E o foco aqui, né, uma das mensagens principais dela, né, que ela reforçou aqui, tudo estava sendo baseado em santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós, que é Josué 3:5. Então, pessoal, é um vídeo diferente, porque eu estou trazendo aqui um recurso do ChatGPT, e eu tenho certeza que Deus vai nos dando discernimento aí para usar essas ferramentas, né? Assim como um carro eu posso usar para matar e eu posso usar para levar alguém para o hospital para ser curado, para, né, para fazer coisas maravilhosas. O chat também, a gente tem que pedir esse discernimento, essa sabedoria de Deus aí para a gente não deixar de ser um ser pensante, né? E aí, eu fui um pouco além, por quê? Porque às vezes eu tenho dúvida, assim, do tipo, quais são os princípios bíblicos? Todos, né? E, gente, são muitos, não existe uma coisa assim, alguém que fala assim, aqui estão 100% dos princípios bíblicos, porque às vezes por trás de alguma coisa tem um princípio, enfim, existem os principais. Então eu comecei a trabalhar em cima do chat, pedindo para ele trazer alguns princípios bíblicos, pesquisei também no Google, ali eu fui pegar um texto de 2014, porque eu falei, eu não quero um que tenha influência do chat, eu quero um de antes. Gente, nós vamos viver uma era pré-chat, uma era pós-chat. Então, tem os textos que a gente escrevia sem esse recurso e os textos agora com esse recurso. Então, eu peguei um antigo ali para ver, então, que era verdadeiramente um pensamento, um estudo de alguém,
E aí também, gente, é muito bom quando você pede para o chat ele usar a mentalidade de alguém. Então, se eu fosse o fulano, o ciclano, né? Se eu estivesse numa mesa, e aí eu coloquei que eu estava na mesa com C.S. Lewis, o Charles Spurgeon, eu adoro o Joseph Prince, que é um pastor lá de Singapura. Ele tem muito vídeo maravilhoso no YouTube. Singapura mesmo, gente. O cara tem uns 60 e tantos anos. Você olha para ele, parece que tem 30. Ele parece ser mais jovem do que eu. O Douglas, do Douglas não sabe, do Jesus Cop, o Tassos, que é um pastor e teólogo também, incrível, tem um vídeo maravilhoso dele aqui no YouTube. O cara, assim, elegante, gente, para falar da palavra. E o Rodrigo Silva, que ele é adventista, né? É muito conhecido aí por ser adventista aí do sétimo dia e que é um teólogo maravilhoso também. Tenho certeza que eu poderia ter colocado outros aqui. Ah, porque você não colocou o pastor Daniel? Porque eu não acho que ele tem tanto conteúdo na internet. Então, para que não confundisse com o outro Daniel, eu preferi não gerar confusão. Eu peguei esses que eu tenho certeza que o chat pegaria. E aí, gente, foi muito legal. Eu gerei um material também aqui. Aí eu pedi o 7. Como 7 é um número perfeito, eu falei, vou pegar 7 os 7 princípios cristãos, né, conversando com essas pessoas. Então, o primeiro aqui, centralidade de Cristo, o segundo, graça salvadora e transformadora, o terceiro, santidade e caráter de Cristo, o quarto, a fé viva e confiante, o quinto, amor que se doa, o, o sexto, submissão à palavra de Deus, e o sétimo, missão e discipulado. E aí, gente, talvez você conheça esses princípios com outras palavras, tá? Então, aqui foi me trazendo sobre o que cada um traria, né? Então, por exemplo, sobre a centralidade de Cristo. Jesus é o centro de tudo, ele é o princípio e o fim, e toda a vida cristã gira em torno dele. E aí, o que que o Spurgeon falaria? O sermão que não tem Cristo no centro não deveria ser pregado. O Lewis, o que que ele falaria? Cristianismo, se falso, não tem importância, se verdadeiro, tem importância infinita. Joseph Prince, quando você vê Jesus, você vê quem você é em Deus. O Joseph Prince, ele é muito parecido com o pastor Daniel, só esse detalhe. Por isso que eu gosto dos dois. Quando eu ouço o Joseph, eu falo, pastor Daniel fala isso. Quando eu ouço o pastor Daniel, eu falo, Joseph Prince fala isso. O Douglas Gonçalves, se parecer com Jesus não é um objetivo, você errou. Se parecer com Jesus não é o objetivo, você errou o alvo. Fato também, né? E o Tasso Licurgo, Cristo não é um tema de teologia, ele é o fundamento de toda a realidade. Também acredito nisso, né? Que toda a realidade, inclusive se a gente for pegar pela parte quântica e tudo mais, eu também acredito que ele é o fundamento de tudo. E o Rodrigo Silva, Cristo não é o centro da fé, é também o eixo da história humana e da eternidade. Referências bíblicas aqui, aí tem as referências, e uma oração, Jesus, ser o centro da minha vida, minha fé e minha missão. Então, eu pedi também para trazer uma oração, trazer as referências, enfim. E aqui, quem quiser, eu posso mandar isso também. Ainda não estudei em cima disso, fiz isso aqui ontem. Eu estava preparando os materiais desse treinamento que eu vou agora, e aí, né, o material todo prontinho aqui na mão. E aí eu falei assim, enquanto, né, vou fazer uns negócios aqui, vou aproveitar e vou pedir para o chat pensando aí para mim. E aí eu tenho outros aqui que eu fiz, mas é, é interessante, né, pensar nos princípios como um todo. Por exemplo, um outro aqui. Amor, fé, obediência, perdão, humildade, justiça e santidade. Essa foi foi a primeira resposta que o chat me deu. E aí eu gostei bastante, porque de fato eu acredito também, e aí todos aqui têm as referências, tem uma breve oração, tem possíveis erros, né? Então, quando eu erro o alvo, né? Quando que eu estou errando o alvo desse princípio? Então, por exemplo, o princípio do amor, né? Aqui, ó, ações necessárias. Amar a Deus acima de tudo. Amar o próximo como a si mesmo, demonstrar amor com atitudes. Gente, isso aqui é tão sério que Jesus viu que a gente não dava conta, que ele falou assim: já que vocês não amam a si mesmo e não conseguem amar o próximo como a si mesmo, que você tem dificuldade de amar a si mesmo, então amem o próximo como eu vos amei, como eu amei a igreja. E, gente, Jesus amou dando a vida por nós. Então, sim, ele amou e ele ama mesmo. Então, amar Deus acima de tudo. Possíveis erros ou pecados, né? Que o pecado é o errar o alvo. Ódio, indiferença, egoísmo, julgamento, falta de compaixão. Então, ficar atento aí, eu vou parar aqui para observar. Onde que eu posso estar tendo ódio? Onde que eu posso estar tendo indiferença? Onde que eu posso estar tendo egoísmo? E aí você vai trabalhar isso aqui para o quê? Para se arrepender, né? E breve oração, Senhor, ensina-me a amar como tu amas, com graça, verdade e compaixão. Amém, Senhor, me ensina mesmo. Referências bíblicas, aí aqui, por exemplo, tem Mateus 22, 37, 39, João 13, 34, 35 e 1 Coríntios 13, 1, 13. 1, 13. E aí depois, a ideia aqui é que eu vá, né, para minha biblinha, lembra? Biblinha na mão, sempre, gente, biblinha na mão,
Olha, deixa eu ver aqui dentro da Bíblia. Doideira, peraí. É, a Biblinha na mão, para que você pegue ali sua Bíblia e vá estudar, e vá se aprofundar, e vá realmente ver ali. Deixa Deus falar com você. O chat, ele te ajuda, mas aí você vai lá. Ah, eu vou lá na 1 Coríntios 13. Aí vamos lá. Vamos fazer isso ao vivo, gente? Vamos, né? Quem sabe fazer ao vivo. Peraí. Eu só não sei fazer isso em inglês, hein? First Corinthians. Corinthians, é assim que fala? Não sei. Jordan é um cristãozão aí maravilhoso também. Jordan e Vitória. Professores de inglês, parceiros e amigos nossos, clientes. É, como é que fala essas coisas em inglês? Não sei, não sei, não sou especialista em ficar falando isso em inglês. Mas peraí, vamos lá. 1 Coríntios. É, 1 Coríntios 13. Ó, gente, esse negócio de manusear a Bíblia e saber onde está facilita tanto. Você começa a mexer, não precisa de decorar, não. Eu também, assim, não sabia achar nada. Depois que você começa a mexer, fica simples, tá? Então a mente aprende. Então, aqui, ó, vamos lá. 1 Coríntios 1, de 13, 1 a 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. No que tapa na cara esse aqui, hein? Meu pai do céu. Eu já tinha ouvido isso aqui, obviamente, já tinha lido, mas agora nesse contexto, gente, pensando, o que que adianta que ela tá fazendo isso aqui se não tiver amor? Gente, amor é o combustível de tudo. Eu adoro, né, pensar que o amor é tudo que o amor é contrário ao amor. Então, por isso que o contrário ao amor é o medo, por isso que não é assim, fulano é mal. Não, falta amor. Não é que tem excesso de um problema, ele tem falta de amor. Tudo que tem, até a doença é a falta do amor. Tem amor, cura tudo. É, ainda que eu. Ai, não, já passei essa, né? Ainda que. Não sei se. Não, já falei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Nossa, mas eu fui assim, fui bem no exato que vai mexer nas minhas entranhas isso aqui, hein? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso aqui é muito usado em casamentos, né? Reconheceu aí? Que as pessoas leem lá nananã, eles leem isso aqui nos casamentos. Não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente. Eita, Deus, e eu iro facilmente. Perdoa, Senhor, me arrependo, me ajuda a não irar mais facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Esse aí é o Maranata, volta Jesusão, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, gente, esse aqui tem coisa para eu aprofundar. Já estou vendo que eu vou regurgitar esse aqui durante dias. Ó. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Gente, isso aqui é tão profundo, já me vieram tantas coisas aqui. Espírito Santo, dá discernimento e sabedoria para que a gente possa realmente entender e receber do Senhor, Pai, o que o Senhor quer falar por meio dessa palavra aqui. E por fim, né, o 13:13 assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ou seja, eu posso ter fé, eu posso ter esperança, mas o maior de todos é o amor. E não adianta, né? É igual aquele paz, aquela música do Rapa, né? Paz sem voz, não é paz, é medo, né? E aqui, gente, fé e esperança sem amor, não adianta, ele é o maior de todos, né? Então, assim, ele é igual o dedo aqui, ó, fura bolo, não é que esqueci. Seu mindinho, dedo do vizinho, maior de todos, fura bolo, mata piolho. Então, é o maior de todos. Quem que é o maior de todos aqui, ó? É o amor. É o amor. Pra você lembrar aqui, ó. Quem é o maior de todos? Lembra lá da brincadeira dos dedos.
Aí vai assim, então do lado dele tá o quê? A fé e a esperança. E aí, pode mudar também, pode ser isso. Depois eu posso pedir para Deus mostrar. Né? O da aliança seria a fé, seria a esperança. Enfim, acho que é a fé, né? A fé no amor, a fé no casamento, a fé na união, de que somos um quando unimos. Pode ser, então, aqui, ó, o amor, a fé e a esperança. É o dedo que a gente usa para apontar. Interessante. Vou pensar sobre isso. Estou viajando a maionese aqui, né, pessoal? Mas é isso aí. Esses vídeos são para isso, né? A gente compartilhar. E aí, tem vários aqui, né? Como eu falei aqui, ó. Amor, fé, obediência, perdão, humildade, justiça, santidade. Ai, gente, é muito lindo isso, né? E pedir para Deus ir mostrando para a gente no nosso coração o que de fato Ele quer dizer com tudo isso. E pedindo para a gente conseguir se arrepender, para mostrar para a gente, né? Primeiro precisa de revelar. Porque, ó, o arrependimento nada mais é do que um reconhecimento. Então, eu reconheço que eu estou falhando naquilo, e aí eu vou lá e vou pedir para Deus para realmente, assim, Deus, eu não quero mais isso para mim, limpa isso. Então, eu estou me arrependendo, então, eu estou abrindo mão daquilo, né? Um dos princípios é a generosidade. Generosidade é mais sobre o quanto eu estou disposto a abrir mão, que sobre o quanto eu tenho. Então, é, na verdade, tudo com Deus é abrir mão, né, gente? Tem que entregar mesmo, tem que confiar. Não tem como confiar mais ou menos, né? É igual é, você, tipo, eu acredito mais ou menos. Ou você acredita, ou você não acredita. Para você existe Deus ou não existe Deus? Você acredita na palavra ou não acredita na palavra? Eu lembro, gente, que antigamente, por ignorância mesmo, né? Ignorância no sentido da palavra de não conhecer, eu lembro que eu falava assim: eu acredito na Bíblia, né? São muitas metáforas, são parábolas, tal. Eu entendia como histórias, eu não tinha certeza se todas eram verdade, eu não tinha o conhecimento tão profundo. Eu ainda não tenho o conhecimento completo da Bíblia, mas eu digo assim, eu ainda acreditava que às vezes algumas coisas eram formas de falar. Mas é muito mais que isso, gente. É verdade. E aqui são testemunhas oculares, testemunhas que viram de fato isso aqui acontecer. Eu nunca duvidei de Jesus, isso aí não. Mas isso aqui não é uma historinha. Isso aqui não é uma historinha para ficar bonitinho, não. Jesus falava por meio de palavras, parábolas. Mas a Bíblia são várias pessoas que escreveram, né? E ela é real. Então, assim, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai aprofundando, mais fácil vai ficando a gente entender, né? Então, eu recebi um feedback ontem de uma amiga muito querida, gente, inclusive aqui, Ju, nome dela, gente, eu falei para ela ontem no áudio, ela devia chamar Júlia Jesusão, porque o nome dela é Júlia Rocha. Então, como Jesus, Pedro, na verdade, é a Rocha, né? Ela podia chamar Júlia Pedro, mas enfim. Mas quem é a Rocha? É Jesus, né? É a nossa Rocha e Fortaleza. Então, eu falei para ela assim que ela já tem Jesus até no nome dela. Brinquei, né? Mas ela me deu um feedback, e é que eu estou honrando, até dando o nome, né? E citando, porque a Ju foi uma das pessoas, quando eu falo para as pessoas que eu comecei a conhecer a vida de uma forma mais leve, comecei a aprender que de fato poderia ser mais leve, foi com a Ju. Em 2020, a gente começou esse trabalho com ela é uma grande mentora, uma grande estudiosa, uma querida, uma terapeuta maravilhosa, incrível. Ela ela me trouxe e foi trazendo, né, para mim, para o Vitor, já fiz cursos com ela também, ela é maravilhosa, incrível, gente, e ela foi a primeira pessoa que conseguiu me mostrar que de fato poderia ser leve. Eu vivia com uma crença muito de esforço, de dor, e ela até viu meus vídeos, e aí foi que ela falou, Cá, finalmente você está entendendo o que é viver sem esforço. Não é que eu vivo ainda 100% sem esforço, gente, não, não, não cheguei nesse ponto ainda, Deus, por favor, me ajude a chegar. Mas ela deu esse start lá e realmente fez toda a diferença. E eu trago leveza para as pessoas. Inclusive, um dos nossos slogans é isso, do pode ser leve. A gente sempre fala, pode ser leve. A gente pode ser leve. E eu falo, e eu sempre falo, eu aprendi isso não tem tanto tempo, gente. Nós estamos em 2025. Eu comecei a entender que poderia ser leve em 2020. E acreditar, e a viver, experimentar isso de certa forma. E sou grata a ela, porque foi a Júlia que trouxe isso para mim. Uma tipo 9 maravilhosa, tipo 9 social, incrível, perfeita. E a Ju me deu um feedback, que ela falou que gostou muito das orações no final do vídeo. Enfim, que ela viu verdade ali. E mais pessoas me deram esse feedback. Tem gente que fala que chora junto, eu choro junto nas orações também. Então,
eu percebi que alguns vídeos eu não estava, eu às vezes orava antes de abrir o vídeo, ou orava depois, às vezes eu já estava em oração, abri o vídeo para gravar e não estava orando aqui com vocês. E eu acho precioso mesmo, eu acredito que é muito precioso a gente orar juntos, porque isso aqui não é ao vivo, né? Eu gravo, daqui a pouco eu já subo para o YouTube, mas isso aqui é algo que daqui a um dia, 2 dias, 10 meses, sei lá quando as pessoas vão ouvir, mas às vezes aquela oração é o que a pessoa está precisando naquele momento. E, gente, a gente não pode idolatrar o tempo, porque o nosso espírito, ele não tem tempo, né? É um modo diferente ainda. Então, não existe ontem, hoje. Para o espírito, né? Quando a gente está na nossa conexão, lembra? A gente é corpo, alma e espírito. Nosso espírito não tem corpo, não tem tempo. Então, se eu oro hoje, no dia 6 de agosto de 2025, mas você está ouvindo isso daqui a um ano, vai ter o mesmo efeito, a gente está junto da mesma forma, tá? Então, vamos orar. E tô doida pra fazer xixi, tô segurando. Tô assim, será que eu pauso e oro depois? Acho que eu vou pausar para não ficar com isso perturbando aqui. Só um minuto. Ai, bem melhor, né? A gente ficar segurando xixi é uma coisa assim horrível. Hum, uma curiosidade interessante e um incentivo aí para você. A gente tá em 2 semanas aí de jejum com a igreja toda em jejum. Inclusive, essa semana é até às 18 horas. É, e tá sendo maravilhoso, porque aí o tempo que eu gastaria, às vezes, almoçando, essas coisas, eu tô tendo tempo para gravar mais, para estar mais com Deus. E também, né, o fato da gente não estar ali com o metabolismo todo na barriga, metabolizando comida, a gente consegue estar mais sensível mesmo, né? Então a gente vai. Sacrifício é da carne, né? Não é do espírito. Então a gente vai sacrificando aí o corpo para poder estar mais acessando esse espírito, e é muito bom, isso é muito bom. Então. Incentivo aí para você que faça. A gente até começou uma semana antes, eu e o Vitor, justamente porque a gente sabia que o Vitor ia ter essa viagem, né? Que ele foi servir recentemente lá em Brasília, enfim. E a gente começou uma semana antes, então nós estamos na nossa terceira semana de jejum e tem sido incrível. Então, vamos lá. Para não perder o costume, né, gente? Fazer aqui minha citação inicial do jeito que eu gosto. Vocês me contam se vocês gostam disso também, porque eu adoro. Eu me conecto muito quando eu falo isso. Então vamos lá. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Pai, estamos aqui reunidos em seu nome, Pai. Primeiramente, queremos agradecer por esse momento incrível, esse tempo de qualidade que eu estou podendo ter, né, ter aqui com o Senhor, compartilhando as coisas que eu venho vivendo e aprendendo com você, Pai, com outras pessoas que também vivem, né, em contato com você, para que a gente agradece por ter esse tempo com você e peço, Pai, para que mais pessoas possam ter esses momentos com o Senhor, Pai. No meu caso aqui, eu estou gravando um vídeo e eu considero isso também um tempo de qualidade, mas cada um aqui possa viver da sua própria maneira, Pai, que seja no chuveiro, que seja lavando uma louça, todo o tempo. E que se algum dia alguma pessoa que pensou que não tem tido tempo para falar com o Senhor, Pai, aqui a gente repreende em nome de Jesus, Pai, sabe por quê? Porque basta, basta, basta realmente lembrar do Senhor, basta ouvir uma música, basta realmente relacionar, lembrar de você o tempo todo, estar em contato com você, não precisa de só dos momentos em que a gente para tudo para estar com o Senhor. Então, Pai, mostra para essas pessoas, Pai, eu peço aqui para que o Senhor acompanhe cada um aqui que está assistindo esse vídeo, independente de quando vai ser, né, que vão assistir isso, mas que o Senhor esteja presente ali, Pai, nas orações, como um companheiro mesmo, uma grande companhia de cada um de nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus por isso, Pai. Agradeço também, Pai, pelo Senhor estar aqui, tendo a misericórdia da gente nesse momento do mundo em que a gente tem acesso a tantas informações, mas ainda assim a gente deixa de estar buscando a verdade, de buscar na fonte, Pai. Então eu arrependo aqui, Pai, de todas as vezes que às vezes eu deixei de buscar diretamente na fonte, Pai, eu entrego para você, Pai, a minha mente, meu coração, minhas emoções, para que o Senhor coloque a sua palavra, Pai, dentro de mim. Que Jesus esteja 100% dentro da minha mente, para que meu Mestre Jesus seja minha única fonte de pensamento, que guie minhas emoções, que o Espírito Santo, Pai, esteja me guiando em todos os sentidos e guiando todas as pessoas que estão aqui conosco, Pai. Peço também, Pai, para que o Senhor
nos mostre como que a gente pode usar a tecnologia, seja o chat GPT ou qualquer outro recurso, Pai, mas como a gente pode usar isso para glorificar o Senhor, Pai, para estar mais próxima do Senhor, Pai. Eu libero aqui, Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui que a tecnologia vai servir essas pessoas e que eles não vão servir a essa tecnologia, que nós não vamos idolatrar, Pai, que se algum dia a gente idolatrou, seja Instagram, rede social, que seja qualquer coisa que a gente idolatrou isso, Pai, a gente arrepende aqui, Pai, em nome de Jesus, a gente entrega para você, para que o Senhor possa nos mostrar que, na verdade, isso veio para nos servir e não o contrário, Pai. Eu peço também, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, discernimento sobre todas essas coisas, sobre tudo que a gente ainda nem pensou que pode estar nos influenciando e nos afastando do Senhor, Pai. Nos aproxima aqui, Pai. Nos traga para perto do Senhor e que realmente seja, que seja por meio de um jejum, que seja por meio de algo que a gente vai abrir mão, um doce, qualquer coisa, ou deixar de assistir alguma coisa, enfim. Que o Senhor nos mostre, Pai. Eu peço, Pai, eu realmente peço para que o Senhor mostre para a gente esse caminho de leveza, esse caminho de gratidão, esse caminho de entrega, Pai. E que esses princípios que eu trouxe aqui, que eu ainda vou aprofundar, Pai, eu peço para que o Senhor me mostre esses princípios e me mostre como trazer isso para essas pessoas nos próximos vídeos, para que a gente possa realmente aprofundar na Sua palavra, Pai, que a gente possa não apenas saber desses princípios, mas que a gente possa viver na prática, que a gente possa vivenciar, experimentar cada um desses princípios, Pai. Eu oro também, Pai, para que o Senhor tire aqui as escamas, as travas dos nossos olhos, qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer preconceito, qualquer implicação, implicância que a gente está tendo aqui sobre qualquer coisa que a gente aprendeu ou ouviu e que está nos afastando do Senhor, Pai. Eu repreendo aqui em nome de Jesus, Pai. Eu peço para que o Senhor limpe. Às vezes pessoas que estão afastadas da igreja, Pai, por causa de problema com o pastor, porque viu ali a administração, viu a politicagem de igrejas. Pai, repreendo em nome de Jesus esse pensamento, essa dor, Pai. Limpa, limpa, limpa o choque e o trauma dessas pessoas, Pai, para que elas possam viver como corpo de Cristo, Pai, independente, que elas venham encontrar a igreja que vai satisfazer essa busca delas, esse momento de comunhão com os irmãos, Pai, que elas venham encontrar da palavra uma solução para isso, ou que elas venham a transformar, Pai, mais do que criticar, de ser um julgamento ali sobre aquela igreja que elas estão vivendo, que afastou por conta de alguma coisa, mas que elas venham ser essa transformação, Pai. Que a transformação comece nelas, Pai. Que elas possam ser verdadeiros servos do Senhor, Pai. Que eu seja também, Pai. Eu oro para que o Senhor me capacite, me habilite, me mantenha firme e forte aí nesse propósito, Pai, de compartilhar da Sua palavra, compartilhar da vida com o Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor esteja presente nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas ações, Pai. E eu peço para que o Senhor também esteja presente, Pai, em nome de Jesus, nos pensamentos, emoções e práticas e ações de cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. E, Pai, preenche ali o coração de cada um, Pai. Vai tirando ali as dores, vai tirando os medos, os traumas. Revela, Pai, revela para cada um que está assistindo aqui o que de fato tem sido o grande impedimento. Qual perdão que não foi liberado, qual trauma que ainda não foi acessado, mas que se for acessado, o Senhor vai limpar, Pai, o Senhor vai mostrar que o Senhor também estava lá e que o Senhor o tempo todo está nos preparando para algo ainda maior, Pai. Eu oro, Pai, para que quem está assistindo esse vídeo aqui tenha uma experiência tão magnífica, tão maravilhosa com Jesus, Pai, que venha a crer ainda mais, que venha a ter esse dom da fé, Pai, para acreditar ainda mais no Senhor, Pai, e possa testemunhar e glorificar o Seu nome, Pai, trazendo o que para as pessoas? Trazendo uma experiência verdadeira com o Senhor, Pai. Uma verdadeira experiência de entrega, de confiança, e que, Pai, o Senhor mostre para essas pessoas que realmente o Senhor é Deus, Pai, para que a gente possa ter mais tempo para adorar, para que a gente possa ter mais entrega em nossa adoração, que sejam 5 minutos, sejam 10, que seja um dia inteiro de adoração, se a gente puder, mas que seja 1 minuto, Pai, 1 segundo que a gente levar os nossos pensamentos para o Senhor, que a gente esteja ali para adorar, porque só o Senhor é Deus, Pai, nós somos feitos para adorar, Pai, está ficando mais claro para mim, e eu peço para que o Senhor clarifique para essas pessoas também. Há uns meses atrás, eu lembro que eu perguntei para o meu líder, de célula, perguntei para o Dani, falei, Dani, eu ando estudando, pensando, né? Não estudando, mas era pedindo para Deus mostrar o que é isso da gente ter sido feito para adorar. Gente, nós somos feitos para adorar.
E se a gente não coloca Deus ali nesse centro da adoração, infelizmente, por a gente fazer isso com naturalidade, porque é o nosso natural, a gente acaba adorando outras coisas, a gente adora a gente mesmo, a gente adora o nosso ego, a gente adora as facilidades, o conforto, finanças, a gente adora tudo, mas acaba que esquece de adorar o principal, que era Deus, Pai. Então, Pai, que a gente realmente esteja aqui sedento dessa adoração pelo Senhor, Pai, que o Senhor seja a nossa única adoração, Pai, nossa única fonte de adoração. E que a gente declare aos milhares assim de ventos, aos quatro ventos, a todos os ventos, que a gente declare que só Deus, só Jesus é santo, Pai. E que Ele é o nosso grande mestre, que Ele é a nossa grande inspiração, Pai. Então, que a gente sinta Jesus, que a gente viva esse Espírito Santo, Pai, que a gente esteja ali presente na sua vida, Pai. Assim como o Senhor está na nossa, mas que a gente também esteja aí, porque o Senhor está aqui o tempo todo, independente do que a gente faça, do que a gente pense, o Senhor é constância, você é presente, você é um papaizão mesmo, presente o tempo todo. Nós é que falhamos muito, Pai, então assim, que a gente possa adorar você em espírito e em verdade, né? Tem até uma música que fala, né? Vou te contemplar no meu santuário para te dizer. Essa música é linda, né? Ela fala assim: vou te adorar em espírito e em verdade, com o meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. Pai, que a gente possa testemunhar o seu amor, Senhor. Que a gente possa testemunhar a sua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Pai, que o Senhor nos mostre que a gente está sonhando pequeno, Pai, que a gente está só gerenciando nosso momento atual, mas, Pai, que o Senhor nos revele, se coloque escancarado ali os sonhos e os planos do Senhor para a gente, Pai, para que a gente possa viver de fato esse sonho do Senhor para a gente, que a gente pare de ficar aceitando migalhas, Pai. Eu repreendo aqui em nome de Jesus essa adoração por esse conforto que às vezes é por meio de migalhas, por meio de pouca coisa, mas que a gente esteja de fato, Pai, entregue para o Senhor, para que a gente possa viver os seus grandes sonhos para nós. E que a gente sonhe, que a gente também faça planos, para que o Senhor revele o que daqueles planos, o que daqueles sonhos é verdadeiramente da sua vontade, Pai. Então eu oro aqui, Pai, e eu declaro sobre a vida de cada um aqui grandes sonhos, que cada um faça seu mural do sonho e possa desfrutar disso, possa viver disso, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é realmente maravilhoso, o Senhor é incrível, magnífico e sempre, sempre, sempre nos dá muito mais do que a gente é capaz de pedir, do que a gente é capaz de merecer, Pai. E que a gente se lembre diariamente, Pai, que a gente não precisa de estar fazendo nada pelas forças dos nossos braços, Pai, que seja realmente a gente agindo por meio da sua força para atender a sua vontade, porque a sua vontade ela é perfeita para a gente, ela é agradável. O seu plano, Pai, seu plano é perfeito para a gente. Então a gente volte para o seu plano perfeito, Pai. E eu quero voltar, Pai, eu quero, me ajuda a voltar, Pai, e que eu leve mais pessoas, Pai, para esse seu plano perfeito. Mostra para cada um aqui onde que estão as nossas falhas, Pai, onde estão os nossos erros, por mais que eles não sejam gigantescos de matar, de roubar, de adulterar, mas esses nossos pequenos pecadinhos aí do dia a dia, sejam os impulsos de raiva, seja uma grosseria, seja uma dúvida, né? Até a dúvida é a gente errando ali o alvo, Pai, porque o Senhor é a verdade, o Senhor já nos mostra o caminho, o Senhor deixou o Espírito Santo dentro de nós, então a gente pode buscar dentro da fonte, né? E eu nunca li esse livro, mas eu sei que tem um livro que chama assim, Fonte, como é que é? Fonte não pergunta, alguma coisa assim, fonte não pergunta o caminho, alguma coisa assim. Por quê? Porque se você conecta na fonte, a fonte já sabe o caminho. Então você pergunta para a fonte, mas a fonte ela já sabe, né? Então, assim, lembrar que a fonte está dentro de nós. Enfim, Pai, revela, nos ajuda a nos entregar de verdade, Pai. Que cada um tenha uma experiência aqui única com o Senhor e que essa experiência não fique só em cada um de nós, mas que a gente transcenda isso, que a gente leve isso para as pessoas, que as pessoas realmente possam perceber que às vezes a fé delas está morna, às vezes o negócio ali está meio mais ou menos, e aí o Senhor vem e mostra, né, que realmente pode ser mais intenso, pode ser mais verdadeiro, pode ser mais agradável, pode ser mais perfeito, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse momento, agradeço novamente por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor representa na vida de cada um de nós, Pai.
seus anjos para proteger cada de cada. Coloca ali o sangue do Cordeiro na vida de cada um aqui, né? Protegendo. Que a gente possa te adorar e viver nessa tua presença, Pai. Pai, que cada um aqui possa orar também, Pai. Eu vou orar em voz alta, que as pessoas aqui tenham ousadia, que aquele seu espírito de amor, equilíbrio e poder de fato esteja presente em cada um de nós, que a gente possa orar em público, orar na célula, orar com um amigo, orar por áudio, orar ligando, orar no vídeo, em qualquer lugar, que a gente esteja sempre orando, Pai. Que a gente realmente se torne um grande orador pelo Senhor, Pai. E que se alguém que tem vergonha, tem medo de orar, fica receoso de errar, Pai, mostra para essa pessoa que quem fala é o Senhor, que não vai ser um erro de frase, de concordância, não vai ser um erro de português, não vai ser uma confusão, que às vezes a gente está orando aqui, a emoção é forte, não vai ser isso que vai impedir essa pessoa de trazer sua palavra e sua verdade, Pai. Então eu oro aqui para que cada um aqui se torne um grande orador, né? Que o poder da oração, o poder do amor da oração esteja em cada um aqui, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Delícia. Muito bom. E aí vou reforçar aqui, né, a frase lá daquele vídeo que eu falei que eu pedi para o Chay fazer resumo, que a frase não, desculpa, a passagem, né? Josué 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Pessoal, eu oro aqui para que a gente se santifique. E santificar não quer dizer que eu vou ser santo, que eu vou ser perfeito, então o outro, não, não, não. Isso não é santificar. Santificar é entender o que Cristo faz em nós e por nós, sobre nós, por meio de nós. Não, não é na nossa vontade, não é no nosso conhecimento, só no que a gente sabe, não. Santificar é viver uma vida em Cristo, é entender que Ele é o nosso cabeça e a gente é o corpo, né? A gente é a igreja, o corpo de Cristo. Então, Ele pensa, a gente vai lá e faz. Então, que a gente esteja em constante vigília e oração, né? Vigiar e orar para que a gente possa estar santificado em Cristo Jesus, porque Ele está voltando e Ele vem mesmo, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Então, que a gente se santifique, porque Ele fará maravilhas em nós. Quando a gente pede, né, a gente busca essa santificação, Ele age por meio de nós. E aí não tem erro, né? Não tem erro, porque, né, Deus é Deus, né? Então, soberania, né? Vamos dar todo esse poder aí, porque já é dele, a gente só devolve, a gente entrega, lembra? É sobre quanto a gente está disposto a abrir mão. Então, que todo o nosso poder esteja em Cristo, esteja em Deus. O Espírito Santo nos guie. Ó, Pai, muito obrigada por isso. Para quem ficou até aqui, um grande beijo, um grande abraço. E não tem problema, tá, gente? Assistir o vídeo em prestações. Boa, boa, boa lembrança aqui, Deus, obrigada. Algumas pessoas falam, cá, tô assistindo aqui em pedaços. Não tem problema, não. É isso aqui. Começou a assistir, vai lá, assiste mais um pouco, depois termina, sem estresse. Ah, você gosta de assistir tudo de uma vez? Se puder, assista. Se não puder, não deixe de assistir por conta disso. Eu faço muito disso com os vídeos, com as coisas que eu aprendo, porque, de fato, gente, somos seres humanos, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência temporariamente humanos. Então, a gente também tem as nossas obrigações aqui, os nossos deveres aqui, as nossas, né, questões. Então, nem sempre a gente consegue parar para assistir o vídeo todo. Então, continue assistindo. Às vezes você pode passar também esse vídeo aí para alguém, se tocar seu coração. E eu oro em nome de Jesus que você também seja uma pessoa que esteja vivendo aí seus ministérios, seja ele de evangelista, de evangelização, de profeta, de mestre, de pastor, de apóstolo, seja ele qualquer, né? Porque todos temos os cinco, né? Porém, mas seja ele o mais forte que for seu, independente de qual seja que você esteja vivendo seu ministério, pede para Deus te iluminar quanto a isso, tá? Pede para Deus porque Ele capacita e você vai ver que a sua vida toda te preparou para isso, né? Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus,
tudo já vinha preparando para isso e eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa ainda muito maior, porque não é sobre mim, é sobre Ele, né? Então, um grande beijo para vocês e que vocês tenham sido aí transformadas, né? E venham a ser transformados por meio desse vídeo. Deus fale no coração de vocês aí. Um beijo. Com Deus.